Fala traders, tudo certo? Prazer, eu me chamo Luiz Fernando e hoje eu quero trazer um conteúdo no canal ao qual eu tinha prometido para vocês lá atrás, antes do canal dar uma pausa, que seria justamente o PC ideal para o trader. Então, fique no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like e se porventura tiver alguma dica, tiver alguma reclamação, deixa aí nos comentários logo abaixo. E também dica extra, tem código de cupom de mesa proprietária na descrição desse vídeo, tá bom? Então, bora lá apresentar os PCs ideais para trader na tela do meu computador. Bom, trader, estamos aqui já na tela do meu computador. Vocês estão vendo aqui o meu canal. Não se esqueçam de se inscrever. Não se esquecendo também de quem tiver alguma dúvida técnica, quem tiver alguma pergunta específica que não está conseguindo encontrar na internet, entra no meu grupo do Telegram, tá? Eu estou auxiliando bastante gente lá em dúvidas, tanto de mesa proprietária como também de configurações de NinjaTrader, tá? Mais para frente aí eu vou estar abrindo uma consultoria para mim conseguir do zero trazer para vocês aí uma configuração perfeita do NinjaTrader, tá bom? Então bora lá, pessoal. Eu separei aqui quatro tipos de configurações: 3 AMD e 3 Intel, tá? Se eu estiver falando muito grego, peço perdão, eu vou tentar simplificar ao máximo, tá? Tudo que eu for falar aqui com vocês referente a computador, tá bom? E aí, se vocês também quiserem que me chamar depois, porque vocês estão querendo mudar alguma peça, cara, fica à vontade. O meu grupo do Telegram tá lá, entra em contato comigo através do Telegram que eu consigo te auxiliar, tá bom? Então vamos lá. Quatro configurações base de um computador ideal para trader, tá? Vamos começar pelo básico, tá? O computador ali inicial, de quem quer um custo legal com um benefício também interessante. Vocês podem perceber que eu tenho três plataformas AMD e quando eu chegar no avançado eu explico o porquê. Então, para dar início, o básico aqui Intel, eu separei algumas peças, tá? Então, deixa ele terminar de verificar aqui. Legal. Então, eu separei algumas peças. A CPU, né, que seria o processador, o mínimo tem que ser o Core i3 6100, tá? Então, vocês podem perceber que o básico aqui, ele é bem básico mesmo, tá? Um notebook já consegue atribuir a um trader para que tenha pelo menos ali uma performance aceitável, tá? Então aqui eu separei um i3 da sexta geração. Hoje você encontra notebooks aí 11ª, 12ª geração também, tá? Mas aqui lembrando que a gente está falando sobre desktop, tá? Então se você tiver um i3 de sexta geração para cima, no básico já tá ok, tá? Pelo menos, pessoal, vocês precisam ter 16 GB de memória RAM. Isso é essencial. Luiz, 8 GB, dá para se utilizar a plataforma? Sim, mas aí você, para ter uma boa performance na sua entrada, você vai ter que ficar só com a plataforma aberta e talvez ali um navegador com 2 ou 3 abas abertas, tá? Se você já segue alguém em uma sala ao vivo, como por exemplo através do Zoom, através do Meet, já não vai ser tão interessante, tá? HD fica a sua escolha, tá? No mínimo ali 120 GB. SSD tem que ser SSD, esquece HD para utilizar hoje no computador, tá? Nem que você tenha um SSD de 120 GB, vai de SSD. Placa de vídeo, ela é, nesse caso aqui, ela é opcional, tá? Por quê? A NinjaTrader, ela não utiliza muito de placa gráfica, tá? Ela utiliza mais de multithreads, que são dos processador, né? A quantidade de núcleos que um processador possui, tá? Então ela utiliza mais do processador. A placa de vídeo eu até coloquei aqui uma básica que hoje deve estar custando aí uns R$ 80, R$ 100 usada, tá?
que é a GT 710 da NVIDIA. Então você consegue encontrar essa placa aí tranquila. E a fonte aqui para sustentar tudo isso pode ser uma de 400 watts tranquilamente, tá? Pessoal, se eu estiver falando muito termos técnicos e vocês não estiverem entendendo novamente, sinta-se à vontade para entrar no meu grupo e tirar dúvida, tá bom? Então vamos lá. Agora o básico AMD, tá? Não muda muita coisa. A quantidade de memória RAM permanece a mesma, recomendado, né? 16 GB, HD a sua escolha, no mínimo 180 GB, placa gráfica a mesma coisa, a única coisa que muda é o processador, tá? O ideal é que vocês tenham pelo menos um Ryzen 5 3600. Luiz, Ryzen 5 1600 dá? Sim, ele é muito parecido com o 3600, perde em algumas benchmark, mas funciona também, tá? Porém, se você for adquirir um, vai de Ryzen 5 3600, tá bom? Agora, o intermediário. O intermediário e o avançado, eu coloquei somente uma opção, que são os dois AMD. Por quê? A AMD ela tem a fama e o benchmark de ser muito melhor em multithreads, né? Ela trabalha melhor quando tem todos os núcleos trabalhando ao mesmo tempo. E o NinjaTrader, ele utiliza desses multithreads, tá? Desses multinúcleos ao mesmo tempo. Então por isso que eu escolhi a AMD, tá? Tanto que o meu computador aqui, ele utiliza a AMD. Então vamos lá. O intermediário AMD. O intermediário AMD, ele já é para aquelas pessoas que já têm uma condições melhores de adquirir alguns produtos um pouco mais caro, tá? Esse preço aqui vocês desconsideram, tá? É só para observar aqui quais são as peças. E nessa opção de CPU, processador, eu selecionei o AMD Ryzen 5 5600, tá? 16 GB de RAM, novamente eu considero como o mínimo, tá? Para você estar utilizando ali as configurações de trader. SSD também fica à escolha de vocês, tá? Eu selecionei aqui um de 480 GB, contanto que seja SSD. Já a placa gráfica, para quem tem ali um computador intermediário, já é interessante você estar utilizando uma placa gráfica pelo menos para dar início ali uma T400 de 4 GB. Por quê? Essa placa de vídeo ela tem 3 mini DisplayPort. Ela é especial para quem tem monitores 4K. Você vai estar conseguindo utilizar no máximo 3 monitores 4K. Tá? Então essa placa é uma placa extremamente forte para você estar utilizando monitores de alta resolução. Tudo bem? Ela não serve para jogar. Se você quer jogar, aí você vai para uma RTX da vida. Tudo bem? Mas aqui, lembrando, eu estou focando para traders, tá bom? E uma fonte aqui, 400 watts, também serve tranquilamente. Agora, vindo aqui para o avançado, aqui para quem já vive de trader, aqui para quem já saca em mesa proprietária ou faz grana com o seu próprio dinheiro, tá bom? Esse daqui é essencial, tá? Se você já está nesse patamar, você precisa de um setup bom para você trabalhar, tá? Lembrando que esse é o seu trabalho, esse é a forma que você vai fazer dinheiro, tá? É a sua ferramenta. Então vamos lá. O avançado AMD, aqui vocês podem perceber que já é uma AMD de quase última geração, tá? Então aqui é um AMD Ryzen 5 7600X, tá? Então quando ele tem o X na frente significa que ele é mais potente. Não necessariamente ele precisa de um watercooler, porém eu decidi colocar um watercooler porque esse processador esquenta, tá? Então você precisa de uma potência para refrigerar ele. Na parte de armazenamento, também novamente fica à escolha de vocês, tá? A quantidade de giga, claro que quanto mais melhor, né? Mais armazenamento você vai ter. Para o trader que já saca, é interessante pelo menos aqui 512 GB, tá bom?
Placa de vídeo, novamente você pode dar o início com uma T400 de 4 GB e aí depois você migrar para outras caso você veja a necessidade. Tá? Então se você está com 3 monitor 4K e você queira colocar mais um monitor 4K ou 8K, que assim seja, você pode ali ir para uma outra placa onde ela tem 4 entradas mini DisplayPorts ou 4 entradas do tipo C, tá? Como exemplo. E uma fonte para suportar tudo isso é pelo menos de 650 watts com selo 80 Plus Gold. Fechou? Uma coisa importante que eu acabei não mencionando, a memória RAM. Tá? Se você vai ter uma potência dessa, né, um computador forte desse, eu recomendo que você coloque 32 GB, tá? Porque para você conseguir acessar, exemplo, TradingView, NinjaTrader, notícias, calendários de notícias, diretamente no seu computador, 32 GB vai dar para suportar isso tranquilamente, tá bom? Bom, pessoal, eu não vou falar sobre monitores, tá? Eu tenho um vídeo específico falando sobre monitor e aí eu vou deixar para vocês no cardzinho aqui em cima, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, novamente, vai lá no meu grupo do Telegram, entra no grupo e pergunta lá que eu vou conseguir responder, tá? Se for uma dúvida específica ou você tiver com vergonha de perguntar ali no meio de todo mundo, o meu perfil no Telegram ele é aberto, tá? Então você me chama lá no privado que eu vou te responder também da mesma forma, tá bom? Eu vou deixar um take passando aí de como é o meu setup com o monitor, com a CPU, com os fones, com o microfone, a minha mesa, tá bom? E aí vocês ficam de olho. Bom, pessoal, no mais, um abraço, tenha um ótimo dia para todos e nos vemos no topo sempre.